Agora sim. Boa noite, irmãos. Que bom que os irmãos responderam ao chamado do Senhor de estar aqui nessa noite. Que o Senhor possa usar desse tempo para falar um pouco mais aos nossos corações. Creio que esse estudo do livro de Jó que nós estamos fazendo é um estudo muito proveitoso, né, irmãos? Porque ele é muito prático, ele toca de fato a nossa vida com o Senhor hoje, assim como também as jornadas, o caminho para o cumprimento do eterno propósito de Deus. Então, apenas lembrando de algumas coisas antes de iniciarmos, o pastor então e a esposa se encontram na conferência em São Lourenço. Os irmãos se lembrarem das orações, para que o Senhor possa usar daquele tempo para confirmar algo no coração deles que precisa ser confirmado, ou até mesmo, irmãos, para que eles simplesmente tenham um tempo de comunhão com os irmãos de lá, que também será algo já grandioso e maravilhoso. Nos lembrar também da irmã Lila. Os irmãos sabem que ela tem enfrentado dificuldades com respeito à sua saúde. Não nos esqueçamos, irmãos, de orar uns pelos outros, e não apenas de orarmos, mas se também entenderem do Senhor, que possam estar se prontificando a ajudar, a cuidar, e assim nós fazermos isso com todo o corpo, nos cuidarmos, orarmos uns pelos outros, oferecermos os nossos ombros, darmos suporte. Tudo isso a Bíblia nos orienta, né? Que nós não sejamos um povo indiferente. O Senhor nos ajude, irmãos. E certamente há outros irmãos que também têm passado dificuldades em nosso meio, nós não sabemos, né? Mas que os irmãos se recordem nas orações. O Senhor conhece o nome de cada um, o Senhor sabe de cada um. Então, que nós estejamos estendendo as nossas orações. Oi? A dona Neuza, bem lembrado, mãe do pastor, né? Também tem passado muitas dificuldades. Que os irmãos também possam se recordar das orações e que o Senhor possa nos ajudar a nós todos, irmãos. Amém? Vamos então abrir juntos em Jó capítulo 32. Nós vamos dar continuidade de onde paramos no último momento. Apenas me confirme, quem tem as anotações aí, que eu não me recordo agora, se eu citei o ponto 4 ou apenas o ponto 3. Apenas o ponto 3, né? Então, amém. Então, nós vamos seguir a partir do ponto 4 hoje. Mas antes nós vamos ler Jó, capítulo 32, versos 1 a 5, que é a introdução para o falar de Eliú. Diz assim: cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque, mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, pelo privilégio de podermos nos reunir debaixo do Teu nome, Senhor. Como também há outros lugares onde o Senhor tem despertado corações e trabalhado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. De fato, nós temos podido ver o Teu mover, especialmente nesses dias que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem despertado corações, tem preservado para si um remanescente fiel. Nós te agradecemos por isso. Que nós sejamos encontrados, Senhor, atentos, vigilantes, não preguiçosos, não com os nossos braços cruzados, Senhor, mas de fato que possamos estar discernindo os tempos, Senhor, que possamos compreender o Teu mover nesses dias, o Teu chamado solene para que nós avancemos à maturidade espiritual.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu tudo em Cristo Jesus. E por outro lado, o Senhor nos chama, Senhor, a colocarmos os nossos pés e herdarmos a terra. Ajuda-nos a compreender esse maravilhoso equilíbrio, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Senhor estar abrindo esse livro de Jó para nós. Certamente há tanto mais para vermos, Senhor. Às vezes, nós somos tão apressados, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Que nós aprendamos, Senhor, a sermos pacientes, aguardando aos Teus pés cada palavra maravilhosa e doce que sai dos Teus lábios. Ajuda-nos, ó Pai. Aquieta a nossa alma, aquieta-nos, ó Pai, para que possamos receber a Tua palavra nessa noite e que ela não se perca, Senhor, em nosso meio. Porque, de fato, Senhor, nós temos podido ver que não há nada de errado com a Tua palavra. Ela é sempre boa, perfeita, Senhor. Ela é sempre operante, ela é viva, ela é eficaz. Mas no que diz respeito a nós, Senhor, nós podemos não acolhê-la em nossos corações. Mas ajuda-nos, ó Pai, para que nós não sejamos esses. Senhor, muito obrigado pelos demais estudos que também temos feito, do caminho do eterno propósito de Deus e das jornadas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado tanto, que nós possamos, Senhor, responder ao que o Senhor tem nos falado. Obrigado pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Todos os pontos que nós colocamos com respeito aos demais irmãos estão colocados diante de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós nos entregamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós temos feito então um estudo, desse livro de Jó sequencialmente. Já vimos bastante coisa e chegamos agora no capítulo 32 de Jó, onde Eliú, que é a figura do Espírito Santo, é introduzido. E então nós temos procurado ver alguns aspectos do falar de Eliú, que representa o Espírito Santo, aplicados no capítulo 32 e 33. Depois, como disse os irmãos, haverá uma lacuna onde a alma de Eliú vai se inflamar por conta de uma não resposta de Jó. A alma de Eliú vai se inflamar e então nós teremos um falar desalinhado, desarmonizado com o falar do Espírito Santo. Mas louvado seja o Senhor. Depois então Eliú vai novamente voltar à sua consciência e então ele falará novamente de acordo com o falar do Espírito. Então nós não vamos ter um fechamento negativo no que diz respeito ao falar de Eliú. Nós vamos ter um fechamento positivo, mas não antes, sem vermos uma solene exortação para todos nós, de que no que diz respeito aos tratos nossos uns para com os outros, nós corremos o sério perigo de permitirmos que a nossa alma se intrometa no falar do Espírito. E aí, ao invés de nós edificarmos uns aos outros, nós iremos causar um estrago. Imagine só, irmãos, isso é tão aplicável. Eliú fala a Jó, só que esse falar de Eliú vindo pelo Espírito, no coração de Eliú aguardava uma resposta em Jó. É como quando a gente fala com alguém e fala assim, agora essa pessoa tem que mudar. Mas aí essa pessoa não dá uma resposta adequada, ou talvez nem responde aquilo que ouviu. E o que acontece conosco? Nós nos inflamamos, porque nós não temos paciência. Então a nossa alma se intromete, e aí nós começamos a falar na alma, na carne, não no espírito. Todos nós corremos esse perigo, irmãos. E certamente isso já aconteceu com muitos de nós. Quando o Senhor nos dá um falar que é verdadeiro, mas por conta da resposta do outro, nós ficamos chateados, magoados e até mesmo inflamados, como uma afronta, e então nós falamos na alma e não no espírito. Mas louvado seja o Senhor, se nós nos voltarmos novamente ao Senhor, Ele pode novamente tomar conta da situação, e então nós falarmos de acordo com o coração dEle. Por isso que é necessário que haja muita percepção espiritual, discernimento, clareza, quando nós formos ajudar-nos uns aos outros. De preferência, irmãos,
se mantenha na palavra. Não dê conselhos que parta de si mesmo. Procure sempre se voltar à Bíblia. Ela é a palavra final de Deus. Ela é a palavra de Deus para todas as nossas situações. Muitas vezes, irmãos, no que diz respeito aos tratos uns com os outros, nós vamos para a linha de colocar no meio das nossas conversas aquilo que nós achamos, nossas opiniões, nossas visões com respeito a determinados assuntos, que muitas vezes são assuntos delicados. Mas se nós simplesmente juntos nos voltássemos à palavra de Deus, certamente esses assuntos seriam esclarecidos à luz da Bíblia. Então já fica aqui esse falar inicial, que depois nós veremos um pouco mais, mas por favor considere isso. Sempre quando for conversar com um irmão ou com qualquer outra pessoa, a Bíblia é o centro, não o homem, não o falar do homem, não a opinião do homem, e nem mesmo citação de outros homens, até mesmo de Deus. Nós precisamos ir à Bíblia em primeiro lugar, ir ao texto. Aonde isso está registrado? Como podemos resolver nossas situações com respeito ao casamento, com os nossos filhos? Aonde está? Está aqui, irmãos. Nós podemos citar outros irmãos, mas a palavra final vem da Bíblia. Então já considerem isso de início, que é uma solene advertência para nós. Porque muitas vezes nós consideramos demais o que outras pessoas falam, e louvado seja o Senhor por essas pessoas, mas precisa estar em harmonia com as Sagradas Escrituras. Caso contrário, não será edificação para nenhum de nós. Amém? Então, irmãos, o que nós vimos até agora, antes de prosseguir, eu quero dizer o seguinte: eu quero dar novamente liberdade aos irmãos, de quando nós estarmos em torno do assunto do livro de Jó, se alguma impressão do Espírito, se alguma dúvida, se alguma pergunta surgir ao seu coração, pode compartilhar. Tenha essa liberdade, para que nós tenhamos um ambiente de liberdade, com ordem, com decência, mas procurarmos a luz da Bíblia ajuda, irmãos. Porque às vezes eu posso estar aqui falando, tocando em alguns pontos, mas os irmãos não estarem conseguindo trazer isso para perto, entende? Eu posso às vezes abordar, por exemplo, Eliú, mas os irmãos que estão aí sentados me ouvindo não conseguiam aproximar isso no que diz respeito à sua própria vida. Por favor, reparta aquilo que tem recebido do Senhor, e até mesmo dúvidas, perguntas. Se nós não soubermos responder, pelo menos nós vamos com elas para casa, para nós podermos ir aos pés do Senhor. Amém? Então o que nós vimos até agora? Ponto 1, os irmãos têm aí anotado, né? Nós vimos capítulo 32, versos 6 a 8 e Provérbios 20 e 27. E nós anotamos então que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha o mais íntimo do corpo. Ou seja, é no nosso espírito e não na nossa alma que nós recebemos iluminação espiritual. As verdades de Deus, elas devem ser tocadas pelo nosso espírito, por revelação, por iluminação espiritual. Por isso que muitas vezes nós podemos entender um texto mentalmente, compreender, citar pontos, mas ele não ter sido revelado no seu íntimo. Entende? Porque as palavras de Deus, elas se discernem, elas se explicam espiritualmente e não naturalmente. Passa pela mente. A mente não é descartada por Deus. Pelo contrário, a mente ela tem um papel importante nesse processo. Lembra da transformação da mente, que nós vemos em muitos lugares da Bíblia? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, Romanos capítulo 12. Nós vemos muitos outros textos. Mas não pode ficar apenas na mente. Por isso que Paulo ele vai orar, irmãos, tantas vezes, como por exemplo aos Efésios, Colossenses capítulo 1, nós vamos ver isso, conhecimento espiritual, revelação espiritual, tudo isso, irmãos. Então, todas as vezes que nós vamos meditar na palavra, nós precisamos ir a ela com esse pedido nos nossos corações: Senhor, abra o meu entendimento espiritual, permita-me ver algo mais, Senhor. Às vezes eu passei tantas vezes nesse texto, eu conheço, eu cito para outros irmãos, mas ainda não alcancei no meu espírito. Por quê? Porque revelação, irmãos, é uma obra do Espírito no nosso homem interior, porque o espírito humano é a lâmpada do corpo. Segundo ponto, nós citamos Jó 32, versos 18 e 19,
Romanos 12:11, Tiago 4:5 e Romanos 8:26. E nós vimos então que o Espírito é aquele que anseia por nós. E aqui também é um ponto tremendo e maravilhoso no que toca a nossa própria experiência. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele é aquele que tem ciúme, ele é aquele que não irá permitir que os nossos corações possuam muitos amores ou outros amores. Então ele vai atuar em nossas vidas, esse trabalhar transformador que Deus está fazendo em Jó, ele vai também fazer em nossas vidas. Por isso que Jó é um personagem histórico, mas não apenas um personagem histórico, mas ele é como que um modelo do trabalhar do Senhor também nas nossas vidas. Então o Espírito é aquele que anseia por nós, tem ciúmes por nós, e então ele vai operar, ele vai trabalhar as nossas vidas, até que os nossos corações sejam completamente ganhos pelo Senhor. E louvado seja o Senhor, irmãos, e aí há um paradoxo tão lindo, isso irá acontecer, está certo no coração de Deus, né? Mas isso vai passar pela nossa responsabilidade também, das nossas respostas ao Senhor. Às vezes nós somos resistentes em certos assuntos, né? Queremos guardar aquilo que o Espírito tem pedido para que nós soltemos, ou temos dificuldades em alguns pontos que o Senhor já tem nos alertado, já tem trazido sua palavra sobre nós. Então nós vamos, irmãos, permanecer nesses pontos por mais algum tempo, porque o Senhor é aquele que é o soberano gentil, ele vai aguardar a sua resposta, mas obviamente que haverá consequências nisso tudo, como por exemplo, os anos que não são contados para recompensa diante do Senhor, né? Obviamente que esses anos não têm ligação com a nossa salvação, eles estão ligados com galardão, com herança, com recompensa. Então se nós estamos fora dos caminhos do Senhor, fora da direção do Senhor para as nossas vidas, esses anos não serão contados para Deus, é como se eles não existissem para recompensa diante dele, e é o que o pastor trouxe para nós, né, recentemente. Terceiro ponto, citei Jó 32, versos 21 e 22, Marcos 10 e Efésios 4, 15 e 16. E então citei que o Espírito Santo nunca vai atuar sobre nós de maneira bajuladora, ele sempre irá falar a verdade conosco. O Espírito nunca vai se deter por respeito humano. Irmãos, isso é tão lindo e tão maravilhoso. Não veja isso como algo apenas didático, irmãos. Às vezes, né, a gente está tão acostumado a anotar, né, e passa despercebido esses detalhes. Por favor, não permita. Observe, irmão, nós estamos falando de um trato real em nossa experiência cristã, de como o Espírito trabalha em nossas vidas. E aí nós podemos discernir o falar da nossa alma, do nosso eu, e o falar do Espírito. O Espírito não vai bajular-nos, irmão. Ele sempre vai falar a verdade conosco. Lembra daquela passagem do jovem rico? O Senhor ama e então fala. Irmãos, isso é tão lindo, porque nós vimos então que o Espírito ele anseia, ele nos ama. E o que ele faz então, irmãos? Ele nos fala a verdade, e ele sim, irmãos, conhece a verdade sobre nós. Outros muitas vezes não, mas o Espírito sim. Então ele é aquele que pode olhar no nosso íntimo e dizer a verdade com respeito a nós. Agora, se de alguma maneira, irmãos, no seu interior há um falar bajulador, tenha certeza que esse falar não é do Espírito. Esse falar é o falar da sua alma. Então aí está um belo ponto para os irmãos meditarem diante do Senhor, para discernir. Nós estamos falando de uma linha bem tênue, né, irmãos? Porque muitas vezes isso de uma maneira prática é difícil nós compreendermos. O que significa andar no Espírito? Isso é o falar do Espírito, é o falar da alma. Então nós agora estamos tocando em pontos práticos. Se é um falar bajulador, não é o falar do Espírito, porque o Espírito não é bajulador. E nós falamos também que, por exemplo, nos nossos tratos uns com os outros, nós podemos ter respeitos meramente humanos. Talvez por conta da posição que aquela pessoa ocupa, talvez por amor que nós tenhamos àquela pessoa, então nós detemos a verdade. Se eu falar vai magoar aquela pessoa. Então nós nos detemos por respeito humano.
Mas o Espírito não faz isso. O Espírito fala a verdade. E então, irmãos, todos nós somos chamados a aprender a falar a verdade mesclada, entrelaçada com o amor, para que não haja desequilíbrio. Se for apenas o amor, teremos um problema. E se for apenas a verdade, nós seremos legalistas. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, para que nós de alguma maneira consigamos transpor para as nossas realidades práticas essa verdade. Aprendermos a tratar-nos uns com os outros, misturando a verdade com o amor, entrelaçando. No jovem rico, o amor vem primeiro. Mas quando nós lemos o texto de Efésios, se não me engano, a verdade vem primeiro. A verdade em amor. O que isso significa, irmãos? Porque nós não sabemos até onde uma vai e a outra termina. É como que um mesclar mesmo. E que nós então aprendamos, irmãos, a sermos equilibrados de acordo com a palavra nos ensina. Então chegamos no ponto 4. E aí então iniciamos a mensagem de hoje. Capítulo 32 de Jó, apenas o verso 13. Vamos ler o verso e depois a gente cita o ponto para os irmãos anotarem. Diz assim: lembra o falar de Eliú, que é figura do Espírito Santo. 32:13 diz assim: não vos desculpeis, pois, dizendo, achamos sabedoria nele. Deus pode vencê-lo, e não o homem. Deus pode vencê-lo, e não o homem. Então os irmãos anotem aí, para ficar bem organizado, da seguinte maneira: o ministério do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é preparar o caminho para o encontro com Cristo. O ministério do Espírito Santo é preparar o caminho para o encontro com Cristo. Há uma outra tradução desse mesmo verso que nós lemos, que diz assim, depois se os irmãos desejarem eu posso passar isso, viu? Há uma outra tradução que diz assim: pelo que não digais, achamos a sabedoria. Deus o derribou e não o homem. Deus o derribou e não o homem. A relação aqui é simples, irmãos. O Espírito Santo, ele tem como foco do seu ministério a pessoa do nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele não se evidencia, ele não se coloca no centro, mas ele é cristocêntrico. Todo o ministério do Espírito Santo visa a levar-nos a Cristo. E então, essa última expressão, Deus pode vencê-lo e não o homem. Nós vamos ver que nos capítulos 38 em diante, nós teremos os discursos de Deus, lembra? Várias perguntas serão feitas a Jó. E quantas ele responde? Nenhuma. Fica evidenciado Deus vencendo a Jó. Jó se põe em silêncio, chegou no seu limite. A mesma coisa com respeito a nós, irmãos. Deus pode nos vencer. Ele há de nos vencer, de trabalhar sobre nós até o ponto onde nós não teremos mais nada a dizer e onde nós teremos um encontro real, genuíno com Ele, no redemoinho, assim como Jó teve. E aí nós teremos aquela experiência lá do final do capítulo 42. Agora os meus olhos te veem. Sabe, irmãos, às vezes nós achamos que já vemos muito bem a Deus. Não é verdade? Nós podemos muitas vezes achar que já temos uma vista completamente desembaçada com respeito a Deus. Mas Jó passou por isso tudo para poder dizer: agora os meus olhos te veem. Então veja, irmãos, que é um processo. Veja que o Senhor vai avançando conosco, luz após luz. E muitas vezes nós achamos que já chegamos no auge da maturidade espiritual, que nós já sabemos tudo. Quem é fulano perto de mim?
Irmãos, que o Senhor nos ajude, que nós possamos de fato nos vestir com uma vestimenta de humildade, com um coração que não perde a posição de ser ensinado pelo Senhor. Por favor, irmãos, guarde isso no seu coração. Jó passou por um intenso trabalhar do Senhor e ele já era alguém muito maduro. Eu e você perto de Jó, nós não somos ninguém, irmãos. E ele vai passar por toda essa experiência para poder dizer: agora os meus olhos te veem. Mas eu não estou dizendo isso para os irmãos se desmotivarem. Então eu não sou. Não é isso, irmãos. Mas que de fato, irmãos, o coração dos irmãos e o meu também estejam abertos a recebermos luz do Senhor. Permitimos que Ele nos guie, que possamos responder a sua palavra. Quinto ponto. Irmãos, esse quinto ponto é maravilhoso. Que os irmãos possam alcançar isso no coração nessa noite. Os irmãos podem anotar capítulo 33, versos 6 e 7. Quinto ponto então, capítulo 33, versos 6 e 7. Diz assim: lembra, quem está falando? Eliú. E Eliú é o falar do Espírito. Então o Espírito, na tipologia, está representado por Eliú, está falando essas palavras. E nós vamos interpretar isso à luz do Novo Testamento. Então diz assim, capítulo 33, versos 6 e 7. Eis que diante de Deus sou como tu és. Que palavra, irmãos. O Espírito dizendo: eis que diante de Deus sou como tu és. Também eu sou formado do barro. Não é interessante o Espírito dizer essas palavras, irmãos? Já parou para se perguntar, passando por esse texto? Eu nunca havia me perguntado antes de estudar ele a fundo diante do Senhor. O Espírito dizendo para Jó: diante de Deus eu sou como tu és, sou formado do barro. Como assim? Não surge uma interrogação? Porque nós estamos falando de Deus falando essas palavras. Mas continua assim: por isso, por conta de ele ser como tu és e ser formado do barro, por isso não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Isso é o falar do Espírito Santo. Então, como que nós vamos interpretar isso à luz do Novo Testamento? Então, os irmãos anotem mais dois textos, depois eu vou dar o ponto. Na verdade, é um que nós vamos seguir como continuidade. Hebreus 4, verso 14, até o capítulo 5, verso 2. Hebreus 4, 14, até 5, 2. E aí nós vamos juntos lá no texto, irmãos. Repete esse negócio. Vamos juntos lá ler o texto. Que o Senhor possa abrir um pouco mais a nossa compreensão. Então, não perca o contexto que nós lemos lá em Jó. Eu sou como tu és, sou formado do barro, por isso eu não te inspiro terror e nem a minha mão é pesada sobre ti. Eliú, figura do Espírito, falando a Jó. Como nós vamos traduzir isso à luz do Novo Testamento? Então vamos ver esse texto maravilhoso. Diz assim: tendo, pois, a Jesus. Essa palavra Jesus, sozinha, quando ela aparece sozinha assim, ela ressalta a humanidade do nosso Senhor, certo? Todas as vezes que aparece em Hebreus a palavra Jesus, ela ressalta a humanidade do nosso Senhor. Esse é o contexto. Vamos compreender junto. Tendo, pois, a Jesus, aí agora une o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que diz aí? Penetrou os céus. Acompanhe comigo na leitura, irmãos. Penetrou os céus. Aonde Jesus está? Nos céus. Não é isso? Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Você tem fraqueza, meu irmão? A Bíblia diz que aquele que penetrou os céus
e está diante de Deus, como homem, ele é capaz de compadecer-se das suas fraquezas e das minhas fraquezas. Mas nós vamos ver algo mais. Continua assim. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Lembra que João vai resumir todas as coisas como sendo concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida? 1 João vai nos dizer isso. Em todas essas esferas, Jesus, como homem, foi tentado. Continua assim. Foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E agora há um convite para nós. Acheguemo-nos, portanto, por conta desse fato, de Jesus como homem estar na presença de Deus nos céus, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, sem dúvida nenhuma, irmãos, com nenhuma dúvida no seu coração, é confiadamente, com certeza, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E o texto continua, verso 1 e 2 do capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz, olha que lindo, irmãos, porque são palavras que dizem respeito ao nosso Senhor Jesus, que está vivo, como homem ele foi assunto aos céus e ele está na presença de Deus. Vai dizer que ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Não são palavras lindas, irmãos? E agora como que nós vamos unir essas palavras que diz respeito a Jesus com aquela fala de Eliú que diz respeito ao Espírito Santo? Porque nós precisamos alinhar, né? Porque se nós estamos falando lá em Jó do personagem Eliú que representa o Espírito Santo, e aqui nós estamos falando de Jesus como homem que penetrou os céus e é capaz de condoer-se, de compadecer-se de nós, certo? Então como que nós vamos alinhar isso? Olha que lindo, irmãos. Antes de eu citar o ponto, eu vou fazer uma explicação sobre isso. O Espírito Santo, então, o Espírito de Deus, ele é eterno e imutável. Ele não teve um princípio de dias. Ele é, porque ele é Deus. Ele não teve um início. Mas quando ele prepara um corpo para Jesus, porque os irmãos lembram que Jesus não nasceu de uma relação entre homem e mulher, porque senão o seu gene já seria corrompido, certo? Ele já nasceria em pecado, porque todos nós nascemos em pecado. Nós não precisamos pecar para ser um pecador. Nós já nascemos em pecado, por conta dessa corrupção que há. Mas o nosso Senhor Jesus não. Ele teve um corpo preparado no ventre de Maria, certo? Então quando o Espírito ele prepara esse corpo para o verbo eterno de Deus, o que ele vai fazer também, irmãos? E isso fica evidente quando os irmãos leem, por exemplo, o Evangelho de Lucas, porque Lucas ressalta, evidencia a humanidade, vai nos mostrar Jesus como homem, e como homem, Jesus é aquele que está o tempo todo orando, buscando discernimento, buscando direção do Espírito, como homem. Nós muitas vezes não fazemos isso, mas ele como homem, lê o Evangelho de Lucas, ele o tempo todo vai se retirar para orar, para poder buscar a direção do Espírito, porque ali, irmãos, nós não estamos tratando apenas do verbo eterno de Deus, mas também de Jesus, as duas naturezas do nosso bendito Redentor. E aí está uma maravilhosa meditação para nós. Muitas vezes nós vemos a divindade de Jesus, mas nós não vemos a humanidade de Jesus. Quando nós olhamos para cima hoje, nós temos uma facilidade muito grande de ver Deus, mas nós precisamos aprender a olhar para cima e também ver um homem assentado no trono dos céus. E esse homem que aqui passou por todas as experiências humanas, mas sem pecado,
Ele lá em cima é capaz de condoer-se, de compadecer-se daqueles que erram. Então ele nos convida a nos achegarmos ao trono da graça. Mas voltando aqui, quando então o Espírito Santo, ele prepara o corpo para o Verbo eterno, ele não apenas prepara o corpo, mas ele também habita e habilita Jesus em tudo. Por favor, não perca isso, continuem focados aqui. Às vezes a mente vai indo para longe, mas continue aqui, porque isso aqui, irmãos, é tremendo, é tremendo. Então, quando Jesus, irmãos, morre, é ressuscitado pelo Pai, ele é assunto aos céus e entronizado, o que ele recebe do Pai? A promessa do Espírito Santo, tipificado em Salmo 133, o óleo sobre a cabeça e depois descendo, e em realidade em Atos capítulo 2, os irmãos leem aquele discurso de Pedro em Atos capítulo 2, isso vai ficar evidente, ele recebeu e derramou a promessa. Então, quando ele é assunto aos céus, é entronizado e ele derrama do seu Espírito, o que vai acontecer, irmãos? Olha que lindo, toda a experiência que o Verbo eterno encarnado teve na sua vida, agora ela é partilhada pelo Espírito Santo. E então o Espírito Santo, irmãos, vai comunicar a nós de maneira tão maravilhosa as perfeições de Jesus. Conseguiram alcançar? O que Jesus passou como homem foi depois partilhada pelo Espírito. E o Espírito então, irmãos, vai transmitir a nós as perfeições de Jesus. Aquelas palavras lá de Hebreus capítulo 4 é para nós hoje, irmãos. Vai dizer assim, ó, vocês podem se aproximar junto ao trono da graça para receber misericórdia e graça, porque Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. É isso que o Espírito Santo está ministrando para os nossos corações hoje, porque o Verbo eterno, que nunca tinha passado pela experiência de homem, pararam para pensar nisso? Porque Jesus teve um início na história, o Verbo é eterno, mas Jesus teve um início. Então, quando o Verbo se encarna, ele passa pela experiência de um homem, e não é um homem, irmãos, com uma aparência de homem, nós estamos falando de um homem mesmo. Por isso que quando ele ressuscita e aparece, ele fala, ele se alimenta com os seus, não é isso? Porque ele ressuscita como homem. Por isso que nós podemos olhar para o céu hoje e ver um homem, e não um homem que está indiferente com respeito a nós, irmãos, mas um homem que se compadece de todos nós. É um homem que nos faz um convite de se aproximem, porque eu fui tentado em todas as coisas. E é isso que o Espírito vai transmitir a nós, irmãos. Então é por isso, irmãos, que nós vemos aquelas palavras em Jó, dizendo que o Espírito não nos inspira terror, e ele nem pesa a sua mão, ele nem coloca fardo sobre nós. Não é esse o falar do Espírito para nós. O falar do Espírito é um falar de aproximem-se ao trono da graça. Conseguiram alcançar, irmãos? Ligados ao livro de Jó? É isso que nós estamos vendo. Eliú falando, eu não inspiro terror e eu nem peso minha mão. Por quê, irmãos? Porque o Espírito partilhou dessa experiência, irmãos, e ele então comunica para nós aquele convite maravilhoso da graça, ao nos aproximarmos e recebermos socorro para a ocasião oportuna. Então, como que os irmãos vão anotar aí no ponto 5? O Espírito Santo é participante. O Espírito Santo é participante de todas as experiências de Jesus. O Espírito Santo é participante de todas as experiências de Jesus, e por isso pode comunicar a nós todas as virtudes do Senhor Jesus. O Espírito Santo é participante de todas as experiências de Jesus,
e por isso pode comunicar a nós todas as virtudes do Senhor Jesus. Sexto ponto, vamos a Jó, capítulo 33. Os irmãos podem anotar 33, versos 14 a 18, é o sexto ponto. Jó 33, versos 14 a 18. Continuam a falar de Eliú, dizendo assim: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Então, está dizendo aqui que Deus fala de dois modos. Abaixo nós teremos a descrição do que seriam esses dois modos do falar de Deus a nós. Diz assim: em sonho e visão, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio. Muito interessante essa palavra desígnio aí, e eu acho interessante os irmãos anotarem. Ela significa vontade própria. Vontade própria. Então esse verso 17 seria assim: para apartar o homem da sua vontade própria e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então nesse ponto 6, nós teremos os irmãos podem colocar como que duas letras, definindo esses dois falar do Senhor. Os irmãos coloquem primeiro assim, colocaram o texto, na frente coloca assim: Deus fala de dois modos com o homem. Dois pontos. Deus fala de dois modos com o homem. Dois pontos. Letra A. Vai dos versos 15 a 18. Ou letra A, ou ponto 1. Primeiro ponto, qualquer coisa, porque aí agora nós vamos descrever os dois modos como Deus fala com o homem. O primeiro ponto, que é a letra A, o primeiro modo, vai dos versos 15 a 18 que nós acabamos de ler. E nós vamos então colocar na frente, definir esse primeiro modo do falar de Deus conosco como sendo quietude interior. E aí, entre parênteses, os irmãos colocam a palavra de Deus. Então, irmãos, olha que maravilhoso. Quando na nossa experiência há essa quietude interior, esse silêncio interior, quando nós aprendemos a aquietar as faculdades da nossa alma, Deus fala conosco no nosso íntimo. E como Ele fala? Com a sua palavra. Então, a primeira maneira como Deus fala conosco é por meio da sua palavra, quando nós então estamos em um estado de quietude interior. Por isso que nós temos essa palavra assim, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, traz esse sentido de tranquilidade interior, silêncio interior, descanso interior. Esse é o sentido do texto que nós lemos. Então esse é o primeiro modo que Deus fala conosco, a sua palavra. E nós só poderemos, irmãos, só conseguiremos discernir o seu falar se de fato tiver uma quietude interior em nós. Caso contrário, irmãos, nós vamos estar confusos em meio a tantos gritos, tanto barulho da nossa alma, como nós já vimos até então. Jó, enquanto não se calou, não pôde ouvir o Senhor corretamente, porque as suas faculdades estavam gritando. O mesmo é conosco. Então, quando há essa quietude interior e nós precisamos cultivar isso, esse é o ponto.
porque é responsabilidade nossa cultivar essa quietude interior. Não permitir, irmãos, que nós nos envolvamos demais com muitas coisas, que o nosso coração fique para lá e para cá, a nossa mente perturbada. Não, irmãos, nós precisamos aprender a nos aquietarmos diante do Senhor para ouvirmos a sua palavra. E o segundo ponto, o segundo modo como Deus fala conosco, letra B, né? Vai dos versos 19 a 22. Nós vamos ler o texto e depois nós colocamos o ponto. Diz assim, acompanhe comigo. Jó 33, verso 19. Também no seu leito é castigado com dores. Uma melhor tradução para essa palavra castigado seria disciplinado, certo? Porque castigo traz como algo negativo, né? Mas disciplina não, porque disciplina, de acordo com Hebreus 12, é algo positivo da parte de Deus para que nós sejamos participantes da sua santidade. Então, uma melhor tradução para essa palavra castigado seria talvez disciplinado, educado, né? E diz assim: também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, e a sua alma a comida apetecível. A sua carne, que se via, agora desaparece, e os seus ossos, que não se viam, agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte. Então, qual é esse segundo modo que Deus fala conosco? Primeiro, por meio da sua palavra, relacionado à nossa quietude interior. Qual é o segundo modo, então? Muito claro, irmãos, de acordo com o texto: a providência do Senhor, ou os arranjos do Senhor. Podem anotar dessa forma: a providência do Senhor, ou os arranjos do Senhor, que significa a mesma coisa. E como que isso se aplica na nossa vida, irmãos? Trazendo isso para algo tão prático para nós. O primeiro modo como Deus fala conosco é por meio da sua palavra. Quando nós então aquietamos a nossa alma, temos essa quietude interior, esse silêncio interior, Deus nos fala a sua palavra. Quando sua palavra não é ouvida, ou quando nós negligenciamos a sua palavra, nós somos descuidados, qual é a outra maneira que Deus usa para falar conosco? Os seus arranjos providenciais. Tudo o que nos cerca não é fruto do acaso. Que nós possamos agarrar isso de uma vez por todas, irmãos, e que possamos aprender com os arranjos que Deus tem disposto em nossas vidas. Muitas vezes nós tentamos fugir dos arranjos de Deus, questionar os arranjos de Deus, não é mesmo? Mas que nós possamos aprender, irmãos, a contemplar que os arranjos de Deus é mais um modo de Deus, em seu maravilhoso amor, ministrar algo aos nossos corações, né? Muitas vezes a dureza se apodera do nosso coração, muitas vezes o nosso coração ele é obstinado, muitas vezes nós estamos em nossa própria vontade, nossa vontade própria, interpretada por aquela palavra desígnio, né? Muitas vezes nós estamos em soberba. Então o que o Senhor faz, irmãos? Como um ato de amor, Ele traz os seus arranjos providenciais sobre nossas vidas, visando nos sacudir, visando despertar os nossos ouvidos, mostrar-nos que há algo errado, que talvez não estamos ouvindo sua palavra corretamente até o fim. Então Ele usa os seus arranjos. Mas tanto a palavra quanto os arranjos são algo positivo da parte de Deus. Louvado seja o Senhor, porque Ele não para de trabalhar nossas vidas, irmãos. Já pensou se Ele nos entregasse a nós mesmos? Que terrível seria. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos ajude. Sétimo ponto, e eu vou citar apenas esse sétimo ponto, e aí então, no próximo momento, em torno do livro de Jó, nós entramos no assunto da alma invadindo o falar do Espírito. O sétimo ponto, então, está no capítulo 33, dos versos 23 a 33.
capítulo 33 do livro de Jó, dos versos 23 até o 33. Gostaria que os irmãos me acompanhassem também na leitura. Então diz assim: se com ele houver um anjo intercessor ou um mensageiro intérprete, nós já vimos, né? Um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova. Agora essa expressão, irmãos, sublinhem ela, façam um círculo, mas ressaltem ela aí na sua Bíblia. Achei resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que lhe será propício. Ele, com júbilo, verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Faz uma bolinha nesse verso 28 aí, só no número 28 mesmo, e liga ela com a expressão achei resgate. Depois o Senhor vai administrar mais coisas ao coração dos irmãos. Continua assim: eis que tudo isto é obra de quem, irmãos? Do homem? Não, de Deus. Tudo isso que foi citado. Achei resgate, Deus redimiu a minha alma de ir para a cova e minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é obra de quem? De Deus. 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova sua alma e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta-me, pois, ó Jó, escuta-me, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Então, os irmãos, vejam que no final aqui é como que um pedido, um clamor de Eliú para que Jó desse uma resposta ao seu falar. E é justamente aqui, irmãos, que depois nós veremos que a alma vai se intrometer, e então Eliú vai falar de acordo com a alma e não de acordo com o espírito. Mas então, o ponto 7, como que os irmãos vão anotar? Ele é um pouquinho maior, mas é uma verdade tão maravilhosa e eu desejaria que os irmãos anotassem também. Diz assim: o Espírito sempre irá ministrar. O Espírito sempre irá ministrar a seguinte verdade a nós. 2 pontos. Os irmãos podem abrir aspas aí, né, para dar uma ressaltada no texto, e coloque assim: não confie na sua justiça, vírgula. O Espírito sempre irá ministrar a seguinte verdade a nós: não confie na sua justiça, vírgula. Você não foi exterminado porque achou resgate. O Espírito sempre irá ministrar a seguinte verdade a nós: não confie na sua justiça. Você não foi exterminado, porque achou resgate no sacrifício de Cristo. Porque achou resgate no sacrifício de Cristo. E isso é obra de Deus. Fecha aspas. Aí coloquem um texto na frente, nós vamos ler e finalizamos. Romanos capítulo 3, versos 21 a 26. Convido os irmãos a irem comigo lá, nós fazemos essa leitura. Romanos 3, 21 a 26. Todos conseguiram anotar o que eu citei? Qualquer coisa podem falar, irmãos.
diz assim, vamos apenas ler e encerramos. Romanos, capítulo 3, versos 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, irmãos, é uma linda ministração que o Espírito vai fazer aos nossos corações. Ele sempre vai dizer para nós, vocês não são melhores que ninguém, não confiem na justiça de vocês, né? Vocês só não foram exterminados porque vocês acharam resgate no sacrifício de Cristo. Como diz Romanos, ele é o justo, porque a sua justiça foi exercida. Mas ele é também o justificador, porque ele é aquele que se assentou no banco do réu e assumiu a sentença. Já parou para pensar, irmãos? Ele é o juiz que bateu o martelo e ele é aquele que se assentou no banco do réu para assumir a sentença. Louvado seja o Senhor, porque ele é o justo e o justificador. Então é isso que Eliú está ministrando a Jó. Jó chegou neste momento com muito ainda da sua justiça própria, da sua altivez, né? Nós vimos isso nos capítulos 29 a 31. Mas esse é o ministrado do Espírito. Deixa a sua justiça própria de lado. Olha apenas para o sacrifício, porque foi por conta dele que vocês não foram exterminados. Que o Senhor possa cravar isso de fato em nossos corações. Amém? Vamos ter uma palavra de oração e assim finalizamos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo imenso privilégio de abrirmos tua palavra nessa noite. Se algo mais o Senhor desejar ministrar aos nossos corações, que assim possa ser feito, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui se encontram, dos demais que por algum motivo aqui não estão. Também lembramos, Senhor, do irmão Dilson, que também não está aqui, e os demais irmãos também que não se encontram aqui. Que o Senhor possa estender isso que foi experimentado aqui nessa noite a eles, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para assim fazer. Tome-nos, Senhor, leva-nos de volta para as nossas casas, continue a falar aos nossos corações, Senhor. Obrigado, porque o Senhor fala de dois modos. Obrigado, porque o Senhor não nos abandona. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o justo e o justificador. Nós te adoramos para todo sempre. Amém. Amém.